Já parou para pensar de onde vem tudo que existe na sua vida? Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A água que sai da torneira da sua casa, a energia elétrica que você usa, o combustível que move os motores dos ônibus, dos caminhões, dos carros, a madeira dos móveis, até a pureza do ar que você respira, o papel que você escreve, todos os alimentos que você come, a argila dos tijolos das casas e dos prédios, o próprio equilíbrio do clima e até o material de que são feitas a bateria do seu celular. Mesmo que uma parte desses materiais tenha sido processada industrialmente pelas pessoas, a origem de todos esses materiais e todos esses serviços é uma só: a natureza. Então, serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos são todos os benefícios que as pessoas recebem da natureza. Uma das formas de pensar sobre os serviços ambientais é você pensar que a natureza é uma riqueza guardada, como se fosse um capital num banco, e que os serviços ambientais que a natureza presta são como se fossem os juros produzidos por esse capital. Para que os juros continuem a ser produzidos, precisa que o capital seja guardado, seja preservado. Se o capital for consumido, for diminuindo, os juros que ele produz vão ficando cada vez menores também. Veja que eu não estou dizendo que a natureza é igual a dinheiro, nem que pode ser reduzida apenas a um valor monetário. Não é. Ela é muito mais do que isso. Mas esse é um bom símbolo, porque captura uma parte importante da verdade. Existem várias formas diferentes de organizar os serviços ambientais adotados por diferentes organizações, diferentes categorizações, diferentes classificações dos serviços ambientais. Mas uma maneira básica e bem didática de distinguir entre os serviços seria você classificar os serviços de suporte ou regulação, os serviços de provisão e os serviços culturais. Algumas pessoas diferenciam os serviços de suporte como um grupo e de regulação como outro grupo. Mas essa divisão é muito sutil e não é muito clara, então eu não vou fazer essa divisão aqui. Então a gente chama de serviço de suporte ou de regulação tudo que a natureza faz internamente que controla ou regula de maneira indireta os benefícios que a gente recebe da natureza. Então a natureza ela executa uma quantidade enorme de processos naturais, físicos e geoquímicos e biológicos que controlam o ambiente, regulam, mantêm o ambiente e permitem que outros serviços apareçam, sejam produzidos. A purificação do ar e da água não é a água em si, nem é o ar em si, é a sua limpeza constante. Aqui você tem uma imagem da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que foi desmatada no século XIX para dar lugar a plantações de café. Com isso, houve uma diminuição radical na água disponível para os moradores da cidade. O reflorestamento foi feito pelo Estado brasileiro e ela até hoje protege uma parte dos mananciais que abastecem a cidade. Então a Floresta da Tijuca, ela presta o serviço de purificação da água no Rio de Janeiro, entendeu? A água disponível para beber. Não é que a floresta produza água, a floresta não produz água diretamente, mas ela produz a limpeza da água, que é um serviço de regulação ou suporte. Entendeu? Veja também que é toda a biodiversidade da floresta que presta esse serviço, não só algumas espécies, não. São as raízes das ervas, dos arbustos, das árvores, dos organismos do solo que fazem a filtragem, junto com as plantas epífitas nos galhos das árvores, os animais que mantêm essas plantas se regenerando através da dispersão de sementes, da polinização, né? Aqui um exemplo de plantas epífitas.
Aqui um exemplo dos animais que ajudam a manter as árvores existindo, né? Então não é que a floresta, como uma entidade abstrata, faz o serviço de regulação, de purificação da água. É toda aquela biodiversidade e aquele funcionamento do ecossistema, com todos aqueles animais e plantas, aquela biodiversidade que permite esse serviço ser prestado. Também tem a captura de carbono da atmosfera, né? Com isso a manutenção do clima do planeta Terra, que sofre menos aquecimento global. Todas essas árvores grandes, elas armazenam toneladas e toneladas de gás carbônico do ar no tronco, nas folhas, nas raízes. E com isso elas ajudam a manter o planeta menos quente, um pouco mais frio. É um serviço que ela presta à humanidade, porém um serviço de regulação, regulando o clima, né? Também a decomposição contínua da matéria orgânica, que é produzida em todos os ambientes, permite que os materiais do nosso corpo, do corpo das plantas, do corpo dos animais, os dejetos, tudo que é produzido é transformado novamente em minerais, e esses minerais entram no ciclo de vida dos ecossistemas da Terra, inclusive os ecossistemas agrícolas. Então esse serviço de mineralização através da decomposição, ele é um serviço de regulação que a natureza está prestando o tempo inteiro, né? Tem também o controle que os predadores fazem das populações de milhares e milhares de espécies de pragas e presas em todos os ambientes. Então, todas as vezes que um predador preda uma presa na natureza, isso também é um serviço para nós, porque está mantendo a natureza funcionando, em primeiro lugar. Segundo lugar, porque também está evitando que muitas pragas e muitos animais se tornem pragas, né? Você tem a polinização das flores das espécies agrícolas e também daquelas naturais dos ecossistemas, que permite o crescimento de novas plantas e a produção de frutos. Então, a polinização das flores por milhões e milhões de insetos, borboletas, e mariposas, e morcegos, e outros animais também, não só insetos, né? São um serviço de regulação sendo prestado, né? E você tem também o controle de desastres como inundações e enchentes, que são muito suavizados e controlados pelas florestas ripárias nas margens dos rios. Esse é um serviço que está sendo prestado. Quando você vê um rio com uma floresta ao redor, uma mata margeando o rio, aquela mata está prestando um serviço, ela está regulando o nível do rio, está evitando enchentes maiores ainda e está cuidando da qualidade da água daquele rio. É um serviço que aquela preciosa mata está prestando na margem do rio. Também tem o controle da erosão, que é a tragédia da perda do nosso solo. O solo leva milhares de anos para ser formado e é a base da produtividade dos nossos ecossistemas. E a vegetação, a natureza, preserva os solos, né? Conserva os solos, que levaram tanto tempo para se formar e não podem ser reproduzidos com facilidade, né? Então, esses serviços de suporte ou regulação, eles são fundamentais porque eles controlam imensos processos naturais na superfície da Terra que permitem à natureza funcionar e que nós não temos condições práticas de substituir esses serviços prestados. Agora, também existem os serviços de provisão, que é sempre que a natureza produz bens que podem ser colhidos ou extraídos diretamente. Então, toda vez que você vai na natureza e coleta alguma coisa, extrai alguma coisa para você usar, isto é a natureza prestando o serviço de provisão. Então, os produtos agrícolas, todos os produtos, toda a agricultura humana, toda a alimentação humana baseada em agricultura é serviço de provisão, porque a natureza, o solo, a chuva, as abelhas, os nutrientes, todos estão produzindo, provendo esses bens, quanto também os pescados e frutos do mar, que são produzidos pelos ecossistemas aquáticos, marinhos e de água doce.
quanto os alimentos coletados na natureza, como o pinhão, como o caju, como o açaí, entre tantos outros, né, tantos outros alimentos, e substâncias como ceras e materiais, folhas, que a humanidade retira da natureza, são serviços de provisão. Também tem outros produtos, como a própria lenha, a forragem para os animais, a fertilização que os animais fazem na natureza, né? Tem também os recursos genéticos que são usados no melhoramento animal e no melhoramento vegetal, e também na medicina, todos esses milhares de informações genéticas e materiais que o ser humano tira e usa para produzir outros produtos. Também tem as próprias plantas medicinais, né, e outros produtos usados na medicina, como que é uma casca de uma árvore medicinal, da caatinga, né? E você tem a própria geração de energia em todas as suas formas, hidrelétrica, eólica, solar, né? Inclusive das ondas do mar também existe geração de energia pelas ondas do mar, a energia do biocombustível, né? Porque toda a energia que a gente consegue aproveitar é obtida através de processos naturais. E por fim, você tem a natureza produzindo diretamente uma enorme variedade de bens que a gente usa para ornamentação, para enfeite, né, para decoração, para o lazer nosso, para o bem-estar pessoal, como os minerais das porcelanas e artesanatos, as próprias joias, os nossos queridos animais de estimação, as flores que enfeitam os arranjos todos, casamentos, jardins, até os peixes dos aquários, as conchas e pérolas que a gente usa como ornamento, fazem parte da nossa cultura, dos nossos hábitos. Tudo isso são bens de provisão que estão sendo fornecidos como um serviço pela natureza. E além disso, a gente também tem os serviços culturais. Os serviços culturais são todos os benefícios não materiais que nós obtemos da natureza. Olha bem a palavra, benefícios não materiais, que são muito importantes e muitos, né? Eles incluem todo o uso da natureza na produção artística e cultural, incluindo os filmes, quadros, desenhos, murais, pinturas, cenários, até capas de livro. Toda vez que o ser humano se inspira na natureza, se baseia na natureza para criar um objeto artístico, um símbolo, uma ilustração, desde a pré-história até hoje, industrialmente, isso é um serviço cultural que a natureza está prestando, né? E existem os valores espirituais e históricos, as áreas como locais sagrados para muitos povos, como cachoeiras, árvores centenárias, paisagens onde certos eventos históricos aconteceram, né? As paisagens em que aqueles eventos históricos aconteceram e que tocam as pessoas e têm importância para elas, por causa do significado daquele local, daquela paisagem, daquele fenômeno natural. Então tudo isso é um valor espiritual, né, para as pessoas. Tem muitas religiões que têm a natureza sagrada para muitas religiões, né? No Japão, assim, para muitas tribos indígenas, muitos povos tradicionais, para muitas religiões afro-brasileiras e muitas outras, a natureza é sagrada ela própria. E a gente deve reverenciar e respeitar, porque Deus também estaria na natureza. E existem os valores recreacionais, que incluem todo o lazer que é feito externamente, como a ida a parques, a praias, o ecoturismo todo, e até o turismo convencional, que conta com atrações naturezas incluídas nele. Aqui, por exemplo, você tem uma pessoa passeando numa cachoeira, então é possível considerar isso um serviço que a natureza presta, esse lazer, né? Aqui é o caso de uma atração turística de uma cidade, quer dizer, a pessoa não está indo viajar naquela cidade, Rio de Janeiro, por causa da natureza a princípio, mas na verdade em grande parte está, porque grande parte da própria estrutura da cidade e dos símbolos da cidade, dos passeios da cidade, envolvem elementos da natureza. Então, como as montanhas, as florestas, as praias, né? Então, aquele turismo é um turismo
cultural, baseado na cidade, mas também é um turismo que está sendo fornecido pela natureza. Fora isso, você tem também atividades educacionais com estudantes, todas as aulas práticas ao ar livre, as aulas na natureza, né, debates feitos ao ar livre, só podem ser possíveis porque a natureza está prestando o serviço ecossistêmico de criar aquele ambiente. Também tem o uso da natureza para pesquisa científica, tanto em laboratório quanto no campo mesmo, a medida da pesquisa científica no campo. Então isso é um serviço cultural também prestado, né? E por fim você tem os usos terapêuticos da natureza, quando a natureza faz parte de um processo de tratamento e de um processo de cura, porque está cientificamente comprovado que estar próximo da natureza melhora a saúde das pessoas e acelera o processo de cura de vários problemas de saúde, né? Isso inclui terapias com animais, terapias de relaxamento e visualização de paisagens, cenas naturais e outras terapias que são feitas incluindo elementos da natureza. Agora, é importante você entender que essa variedade enorme de serviços ecossistêmicos não é produzida pela natureza de maneira independente um do outro. Eles são ligados uns nos outros, formando como que uma escada ou uma cascata. Essa ideia ficou conhecida como modelo em cascata, Cascade Model, porque os serviços ecossistêmicos são produzidos uns pelos outros. Então aqui, por exemplo, você vê aqui à esquerda, as estruturas e processos geofísicos da natureza, os ecossistemas mesmo, fisicamente, é deles que neles e por eles é que é produzido os serviços de regulação que ocorrem. E isso ocorre dentro do âmbito dos ecossistemas e da biodiversidade. E esses serviços de regulação é que permitem os serviços de provisão e os serviços culturais, aqui à direita, no quadrado azul, que já são serviços mais diretamente ligados ao bem-estar humano. Então, para você ver que não existe isso. Ah, essa duna provê um serviço cultural. E pronto, só isso. Aquela floresta provê um serviço de reciclagem. Na verdade, todos esses serviços são ligados, um depende do outro. Certo? E aí, outro conceito importante é que cada ecossistema produz vários serviços ambientais diferentes para a humanidade. Não produz um só. Por isso é que é tão importante estudar e medir cada ecossistema, conhecer todos os ecossistemas e um por um, porque a gente ainda não sabe bem todos os serviços que cada ecossistema presta. Então, na verdade, aqui tem um exemplo de um ecossistema com vários serviços de suporte, de cultural, de regulação, de provisão, sendo produzidos pelo mesmo ecossistema. Por isso é que é fundamental também fazer um manejo científico dos ecossistemas, porém com uma visão ampla, uma visão ecossistêmica, porque o manejo tradicional que era feito, e que ainda é feito em vários locais, ele tende a focar em um serviço único, por exemplo, a produção de madeira. E aí manejar o ecossistema todo, gerenciar o ecossistema todo, para extrair aquele serviço ou aquele bem ao máximo, é a chamada questão da maximização. O que a gente pode fazer para tornar aquele bem, aquele serviço específico máximo? E isso acaba prejudicando a prestação de todos os outros serviços. Então, uma floresta que é explorada em excesso para tirada de madeira, em excesso, ao máximo, ela acaba perdendo biodiversidade, perde espécies, perde capacidade de regular o clima, de armazenar carbono, e acaba eliminando carbono, ela diminui a capacidade de reciclagem, diminui a capacidade de limpar a água. Então, você retirar de mais um serviço, ver o ecossistema como uma fonte de um único serviço, faz com que você perca a visão balanceada, de longo prazo, do valor daquele ecossistema como provedor de múltiplos serviços para toda a humanidade. Além disso, outra coisa da maior importância é que cada ecossistema é diferente do outro. E todos os ecossistemas não vão produzir os mesmos serviços. Então, os ecossistemas de cada região se completam, produzindo serviços diferentes. Por isso é que não basta
proteger e usar de maneira inteligente, sustentável, um ecossistema só e degradar os outros. A gente precisa proteger e usar com cuidado todos os ecossistemas e cada um, né? É uma questão de uma visão completa, uma visão holística mesmo. Agora, é necessário muita pesquisa científica e muito conhecimento da ciência da ecologia, assim como de várias outras ciências, né? De geologia, de turismo, de hidrologia, de várias ciências, mas a ecologia tem um papel fundamental sobre como funcionam os ecossistemas, que espécies se completam para produzir que serviços, como diferentes serviços são produzidos pelos ecossistemas e como as atividades humanas devem ser administradas para serem sustentáveis, ou seja, preservarem a capacidade desses ecossistemas e da biodiversidade de produzirem tantos serviços diferentes. É importante lembrar também que o conhecimento dos serviços ambientais não é apenas uma ideia, um conceito. Ele está transformando a nossa própria relação com a natureza, porque se tornou um campo de pesquisa na economia, nas ciências sociais, na ecologia e na conservação. A ideia do serviço ambiental ou do serviço de ecossistemas está resgatando a ideia primordial que a humanidade teve no passado e que ainda alguns povos tradicionais têm ainda hoje, de que o ser humano é integrado com a natureza e ele depende da natureza. Então isso é uma transformação conceitual, cultural, em todos os níveis da sociedade. E também porque está mudando a forma como as empresas públicas e as empresas privadas, os governos e a iniciativa privada, como todos eles tomam decisões. Por exemplo, os impactos ambientais precisam ser cada vez mais reconhecidos como custos e responsabilidades que devem entrar na contabilidade e no planejamento das empresas, e não mais como consequências externas que devem ser resolvidas por outras pessoas no futuro, que é como era até hoje, por incrível que pareça, por absurdo que pareça. A poluição gerada por uma empresa, o impacto que uma empresa gera ao tirar a matéria-prima da natureza e consumir essa matéria-prima, as construções, toda a atividade humana, isso era visto como as chamadas externalidades. São coisas externas à empresa que não interessam à empresa, não dizem respeito à empresa. Isso está mudando, felizmente, porque claro que interessa, claro que diz respeito, né? É o impacto que a empresa causa no ambiente, é como é que essa empresa quer ser sustentável, como é que essa empresa quer ser responsável, como é que essa empresa quer prestar contas à sociedade, se ela considera os seus impactos não problema dela, né? Então isso está mudando, felizmente, e a ideia de serviço ecossistêmico, serviço ambiental é central nessa mudança. É isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que te ajude a despertar interesse por esse assunto tão importante, que é o reconhecimento de que a nossa civilização depende de uma natureza equilibrada e conservada para tudo, e que só vai continuar existindo se tiver uma economia e uma gestão sustentáveis em todos os níveis. Um grande abraço e até a próxima.